A pergunta que a gente vai responder nesse episódio é: como não desistir do nosso propósito? Uau, se esse tema te interessa, esse episódio é pra você. Então pega a tua caneta, o teu papel e vem ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque o nosso episódio vai começar. Estamos no 35º episódio, que vai começar logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Que alegria ter você aqui junto com a gente. Eu me chamo Letícia Soares, sou pastora, sou esposa do Guilherme, sou empreendedora, cientista política, sou uma mulher apaixonada por Jesus, uma cristã multitarefa e tô aqui sempre em uma ótima companhia. A Sabrina, ela fala tantas coisas que eu até cansei de ouvir, mas eu vou ter que repetir a minha também. Sou casada, tenho um bebê maravilhoso. Estamos aqui numa missão de inspirar mulheres a ser simplesmente excelente. Mulheres multitarefas que têm muitas responsabilidades, mas não querem perder a leveza e também não abrir mão da simplicidade com a excelência. É isso aí. Nós entendemos que ser simplesmente excelente é você fazer tudo que vem na sua mão da melhor forma que você puder, mas respeitando o seu tempo, a sua estação, o momento de vida que você está. Afinal, somos humanas, não é? A gente ama Jesus, a gente quer sempre dar o nosso melhor para Ele, temos que entregar isso realmente de coração, mas entendendo as fases da nossa vida, entendendo que cada momento é um momento. E no episódio de hoje, com certeza, não estamos aqui sozinhas, temos uma convidada incrível que vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre propósito, sobre esse tema, como que a gente não desiste, como que a gente não para, como que a gente entende aquilo que Deus tem para nossa vida. E eu tô falando da Tayane Segueto, que é a nossa convidada de hoje. Ela tem 28 anos, ela começou a sua trajetória profissional na música já com 6 anos de idade, novinho, já era SE já, né? Já. Criança já SE. Tendo a sua primeira publicação no YouTube com 15 anos. Hoje ela já tem 25 músicas lançadas, já são mais de 300 milhões de reproduções nas plataformas digitais, e a gente está muito feliz porque, além de tudo isso, ela é nossa irmã em Cristo. Oba. E nós amamos te receber e saber que vamos poder conhecer um pouquinho mais da tua história de vida, da tua trajetória. A gente está muito feliz de estar aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um momento muito precioso, onde a gente vai conversar sobre as coisas de Deus. Amém. Muito bom. E essa palavra propósito, ela às vezes carrega até um peso, né? Quando a pessoa fala assim, eu quero descobrir meu propósito. Os livros que são mais vendidos são livros que falam sobre propósito. O ser humano está atrás de entender por que nasceu, né? Por que ele está aqui na Terra. E eu queria conversar, já puxar um assunto contigo sobre isso. O que para você significa essa palavra propósito hoje? Então, propósito para mim significa o motivo pelo qual eu fui criado, né? Eu fui gerado. E junto disso carrega os planos de Deus para minha vida. Então, a gente entende que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe um propósito junto com isso. Na verdade, eu já nasci em um lar cristão, então eu cresci sabendo do meu propósito, sabendo daquilo que Deus tinha para minha vida. E como cristãos, o nosso maior propósito em comum é glorificar a Deus, né? Que a nossa vida glorifique a Deus. E aí dentro disso vai se desencadeando os ministérios e a forma com que a gente vai alcançar o nosso propósito. Uau. E enfim, eu descobri muito cedo, né? Como vocês mencionaram ali no início, aos 6 anos eu já fazia agendas, já saía para cantar em outras igrejas, já tinha esse chamado. Então essa é a forma com que eu exerço o meu propósito hoje. Isso é muito importante. Nós Muito estamos trazendo mesmo, né? e estamos entrando em uma definição muito importante, porque então o teu propósito não é cantar. O teu propósito é glorificar a Deus. O cantar é a forma. Exatamente. E tem muita gente que se confunde com isso, Exatamente. Então, olha que interessante, né? Aonde Deus te plantar, a tua missão é só o que Ele usa de instrumento para glorificar o nome dele. Então, você que estiver em qualquer missão, profissão, função,
Deus está usando isso para glorificar o nome dele. E na vida da Thay é de forma belíssima, através do louvor, da música. E desde muito cedo, né, ela identificou isso, como Deus ia fazer para usar para esse propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Entender isso faz faz toda a diferença, porque a gente entende que não é sobre nós, mas é sobre quem está nos usando, né? Então, esse realmente é só um instrumento, é só um meio para a glorificação do nome de Deus, para cumprir o plano que ele planejou para cada um de nós. E dentro desse plano existem coisas incomuns, que é sempre alcançar vidas para o reino de Deus. Então, quando a gente entende isso, a nossa vida acaba sendo muito mais direcionada e se torna leve, né? Então, quando a gente entende isso, a gente não fica naquele anseio de descobrir o meu propósito, porque às vezes a gente fica se apegando muito no como. Ah, mas como eu vou fazer? Primeiro, entende aonde você precisa chegar. Entende qual é a razão de Deus ter te criado e o que ele tem para sua vida, e que o como vai se estabelecendo conforme você vai se achegando a Deus, tendo intimidade com Ele. E nem todo mundo descobre o como tão cedo como eu descobri, né? Exatamente. Mas o importante é estar nessa conexão, estar buscando a Deus e estar sempre no centro da vontade dele, que as coisas vão se desenvolvendo. E esse como ele pode mudar também, né? Exato. Ao longo Às vezes da Deus vida. vai te usar de uma maneira em um determinado tempo e depois de uma outra forma. Então vai se desenvolvendo vários ministérios também. Tem pessoas que têm mais de um ministério. Então, é isso. Muito bom. Tu sente, assim, na tua trajetória pessoal, ou talvez nas histórias de vida, né, que tu tem, até do teu marido, não sei, da tua família, amigos, enfim, percebe isso, que esse como, né, ele vai mudando, e a gente precisa, isso nos faz sempre ficar dependente de Deus, porque eu sempre tenho que estar perguntando para Deus e entendendo em Deus, como agora, né? Como que eu faço agora? Então, vou usar o exemplo da Sá, que é uma coisa fácil de entender, porque teve bebê recente, né? Hoje, aqui no período da gravação, o Noah tá com 5 meses, então o teu como viver o propósito mudou em alguns aspectos. Pode não ter mudado, assim, na essência, mas em alguns aspectos mudou. Eu tive que me adaptar. Você percebe isso na tua trajetória também? É porque você começou como criança, mas a idade foi chegando, a maturidade foi chegando, viveu um momento do casamento, né? E outros momentos. Você percebe isso também? E como que a gente lida, sabe? Com essas nuances, com essas mudanças, para que a gente não se perca no meio do caminho e comece a pensar assim, mas eu acho que agora eu não tô cumprindo meu propósito. Quando eu tava fazendo tal coisa, eu tava, agora não. Entende o que eu quero dizer? Sim. Conforme as estações vão mudando na nossa vida, as coisas também vão mudando e o jeito da gente fazer as coisas também vão mudando. Um exemplo muito prático disso é que quando eu comecei, com 6 anos de idade, na época era CD. E aí depois surgiu o digital. Então já não existia CD, né? Não existia mais CD. E aí, como que eu ia fazer chegar as minhas músicas nas pessoas? Aí eu tinha que gravar vídeos na internet. Aí depois teve o casamento também, a rotina mudou. Então, essas coisas a gente tem que aprender a conciliar e colocar as prioridades nos lugares certos, né? Então, quando eu casei, eu já não tinha mais uma vida de solteira. Então, a minha prioridade, antes de qualquer coisa, era a família, o casamento, né? É Deus, a família e aí depois o ministério. Antes eu não tinha isso. Antes era Deus e o ministério. Sim. E aí, enfim, as coisas foram mudando, né? E aí agora, alguns meses, alguns anos atrás, a gente recebeu a responsabilidade de liderar pessoas através de um GC. Então, isso também foi mudando na nossa rotina. Porque além das agendas, das ministrações, a gente tem compromisso, né? Toda quinta-feira com as pessoas e, além disso, cuidar dessas vidas, né? Sim. Então, foi algo que também a gente teve que aprender a lidar. E eu acho que o melhor conselho é colocar as prioridades nos lugares certos. Uau. Muito bom. Muito bom. E fazer essa leitura das estações, né? Porque assim, o propósito, que é glorificar Deus através da missão e das estações, ele não vai mudar o propósito. É glorificar Deus. Aí tu vai adaptando. Exatamente. E conforme tu vai aceitando isso, vai se tornando mais leve. Exato. Tu vai aceitando isso no teu dia a dia, vai abraçando isso, vai ficando mais leve. E no Simplesmente Excelente, a gente tá falando desse tema mesmo, propósito, é justamente para as mulheres entender que se ela tá buscando, eu quero saber meu propósito,
a dica é para tudo, porque na verdade o teu propósito já tá dentro de ti. Deus já te fez para um propósito. Então para tudo, não te confunde nesse tanto de coisa para resolver, não te confunde se tu mudou de ciclo agora. Ou se comparando, né? Eu preciso ser igual determinada pessoa. Mas às vezes Deus não vai te usar da mesma forma. Então, quanto mais a gente se achega a Deus, mais a gente entende como Ele quer nos usar. Uau. Né? Muito e bom. é de uma forma única, né? E personalizada, né? E é interessante, né? Porque você citou algumas mudanças que você teve a ver com isso, porque você escolheu casar, você escolheu viver isso, mas tem outras mudanças que também, por exemplo, o mundo mudou. Exato. São mudanças que não foi, você não tem controle disso, né? E a realidade é que na vida a gente vai viver muitos momentos isso, né? Essa mudança. Recentemente eu vi o testemunho de uma amiga minha que é pastora e ela contou esse testemunho no meio da ministração. Ela disse, olha, eu por toda a minha infância recebi várias palavras de que eu gravaria CDs e que minha vida e que eu ia ser muito conhecida. Só que quando chegou na minha fase que eu poderia gravar, nem existia mais CD. Então eu poderia ter entrado numa crise. Tipo assim, e as palavras que eu recebi? Mas eu soube adaptar isso, entender o que aquelas palavras queriam dizer. Porque as pessoas estavam falando daquilo que elas conheciam. Sim, né? Naquele momento. Era a referência daquele momento. Exatamente, a referência assim que como se na tinha. Bíblia tem as profecias que foram colocadas com palavras ali que existiam na época. Né? Exato. E que hoje a gente consegue interpretar de uma outra forma. Exatamente. Adaptando para os nossos dias. Né? Exatamente, entendendo a partir de agora. Então, o que eu quero dizer é que, assim, vão ter coisas que assim, a gente não tá sob o nosso controle, sob o nosso domínio. Então, se a gente consegue entender, bom, meu propósito é glorificar a Deus e o como Ele pode mudar, hoje, de repente, você olha pra sua vida, não, eu vou cantar a minha vida inteira. Mas a realidade é que a gente não sabe o que Deus tem. Às vezes eu penso assim, na minha vida já pensei, eu e meu marido, a gente começou a pastorear muito cedo, pastorear a igreja mesmo, ser pastor sênior, estar à frente e tal. Eu achava que eu ia fazer aquilo pro resto da minha vida. Hoje, a minha principal atividade ministerial é dar aula. Eu nunca pensei na minha vida que eu daria aula, que eu seria uma professora de um seminário, que eu estaria ali ministrando os alunos, que Deus ia fazer tanta coisa dentro de uma sala de aula. Eu nunca pensei. Mas meu propósito mudou? Não. Ele continua sendo o mesmo. Eu continuo cuidando de pessoas. Eu continuo glorificando a Deus com aquilo que eu faço. Eu continuo falando da palavra de Deus. Só que o como mudou completamente. Eu não tô mais numa igreja local. Eu tô viajando o Brasil todo, dando aula, dando uma sala de aula. Completamente diferente daquilo que eu imaginava. Então, quando a gente entende isso, fica mais leve, não fica? Com certeza. E principalmente quando a gente entende que a chave pra gente glorificar o nome de Deus é a obediência, Sim. é estar no centro da vontade dele, já dá um direcionamento também. Porque como que eu vou glorificar a Deus se eu não estou cumprindo a vontade dele? Tanto quanto os princípios da palavra, né? Quanto os mandamentos, quanto aquilo que ele tem planejado para nossa vida. Às vezes ele planejou nos usar de uma forma, mas a gente está tentando glorificar o nome dele fazendo a nossa vontade do nosso jeito. Então, entender qual é a vontade de Deus e estar debaixo dessa obediência é fundamental para a gente cumprir o nosso propósito, que é glorificar o nome dele. Uau. Demais. Que essa mulher tem que entender que ela não tá aleatória nesse mundo. Não é por acaso. Deus tem um propósito através da tua vida. E a gente tá falando um pouquinho sobre isso, até porque o Simplesmente Excelente é esse lugar de desenvolvimento, a gente aprender junta e da gente ir para esse lugar da excelência sem abrir mão da leveza. Porque não pode ser pesado, não pode ir para essa cobrança, essa pressão e o meu propósito, não é isso que a gente quer. Não é essa pressão social. Não, a gente quer que seja leve e que seja para a glória de Deus mesmo. Por isso que a gente chamou aqui. Só que o tema, né, desse episódio é sobre como não desistir. E aí vem uma pergunta até sensível. Porque talvez muitas aqui já pensaram ou até desistiram. E aí a gente quer falar sobre isso. Vem essa vontade de desistir, será, do propósito? Então, eu tenho uma experiência muito recente a respeito de desistir, né? Eu sempre falei que eu gostava de receber essa pergunta: tu já pensou em desistir? Porque toda vez que me entrevistavam, falavam: na tua trajetória, como tu começou muito cedo, teve algum momento que tu pensou em desistir? E eu sempre respondia, eu já desanimei muitas vezes, mas eu nunca pensei em desistir. E realmente, eu nunca tinha pensado em desistir, até chegar um determinado momento que fazem alguns meses, em que
a pressão do processo em que eu estava vivendo em Deus era tão grande que eu cheguei no meu momento de pensar em realmente desistir do meu propósito. E eu tive meu momento com Deus em que eu fui pro banheiro da minha casa e comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu não suporto mais a pressão dessa situação. E não é porque eu deixei de acreditar nas tuas promessas, não é porque eu deixei de acreditar em tudo aquilo que tu prometeu pra minha vida, é simplesmente porque eu cansei. Eu cansei e eu não quero mais carregar esse processo que tá pesado, tá árduo. E aí eu comecei a chorar e comecei a falar com Deus. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu entendi que se eu estava cansada, eu não precisava desistir. Eu só tinha que descansar. Tinha que descansar nele. Então o Espírito Santo naquele momento, ao mesmo tempo que eu estava aflita ali, querendo desistir, veio com um refrigério e acalmou o meu coração. Uau. E até desse momento eu escrevi uma canção que se chama Carta Uau. Aberta. Foi a última música que nós lançamos. E é assim, eu passei por esse momento para entender que realmente às vezes a gente chega num ponto de cansaço, cansaço mental, não era nem cansaço físico, era o cansaço mental mesmo, da pressão do momento, porque nós passamos por um processo e quanto mais Deus vai nos esmagando, né, a gente vai sentindo isso e eu pensei em desistir, mas se alguma mulher que está assistindo esse episódio está passando por esse momento, nessa pressão muito grande do processo, você não precisa desistir, você só precisa descansar. Descansar em Deus. E ao longo desse meu processo eu fui aprendendo a confiar nele e nesse momento em específico eu aprendi a descansar. Uau, muito bom. Uau. Eu imagino, assim, atendendo muitas mulheres, né, que uma das questões que nos questionam e faz a gente querer até largar tudo é a sobrecarga. Sobrecarga de funções de atribuição, a sobrecarga de expectativa, é a sobrecarga, é o excesso. E a gente fala muito no Simplesmente Excelente contra o excesso. O excesso, ele é prejudicial, ele tem nos adoecido. E aí até uma fala de uma mulher era, eu vou largar. E aí eu disse pra ela, talvez você não precisa largar tudo, largar algumas coisas, talvez precisa ser alinhado. Então, acho que essa questão do propósito, a gente até viver intensamente, muitas vezes, o propósito de Deus, o como viver o propósito de Deus, nos leva a esse excesso que vem a questão de querer desistir. Mas não é desistir, não é largar as coisas. É alinhar, alinhamento. Precisa desse lugar de alinhar, de descansar, de parar, de refletir. E aí, para nós, mulheres multitarefas, a gente tem falado disso semanalmente. O descanso não é só quando eu tô cansada. Exato. O descanso precisa ser semanalmente. Eu imagino que pra ti, Thay, que viaja, que tem a questão da voz, você precisa ter um descanso regular. Porque você precisa. Você precisa descansar a voz, precisa descansar porque é viagem. A Lê também, ela dei aula, agora eu preciso falar menos, porque eu dei aula o dia todo. Então a voz é o descanso. O físico precisa, a mente precisa e o coração precisa. E esse descanso nada melhor do que ser no Senhor, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu queria também ouvir, assim, algumas dicas, né, da Sá, da Thay, pra mulher que tá se sentindo perdida. Você encontrou seu propósito muito cedo, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Fica muitas vezes tentando cavar um lugar, né, pra chegar, um lugar pra fazer sentido. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente quer que faça sentido a nossa vida. E aí, quando eu não encontro esse lugar, ele pode gerar uma frustração muito grande e um desânimo. E aí não é nem o desistir, é o não começar. É o anterior a isso, eu nem... Sei lá, minha vida fica assim, aquele pagar conta, trabalhar para pagar conta, deixa eu viver minha vida aqui, fazendo qualquer coisa, no sentido assim de não enxergar o propósito nisso, porque eu posso viver uma vida simples e ela ser extraordinária. Eu posso estar ali no ordinário e aquilo ali ser extraordinário, só que quando eu não encontro propósito nisso, eu não vejo propósito nisso, né? Isso pode me deixar nesse lugar, nesse limbo, né? Nesse lugar de que eu me sinto perdido, realmente. Qual conselho vocês dariam para essa mulher, pra gente começar a falar sobre isso? Como é que eu saio do limbo? Como é que eu saio desse lugar onde eu me sinto assim tão desconectada com aquilo que Deus ele tem para mim? Me sinto tão distante daquilo. Como é que a gente poderia
iniciar, assim, essa conversa, esse tema? Bom, eu acho que a dica que eu daria é, primeiramente, para ela olhar o que ela tem nas mãos dela, ou seja, para ela olhar ao redor aquilo que ela já faz, os lugares em que ela já está inserida, os papéis que ela já desenvolve como mãe, ou às vezes tem um trabalho fora, tem uma profissão, é médica, é professora. Então, olha para isso e pensa como que eu posso glorificar a Deus com aquilo que eu já faço. Se Deus não te deu um talento além das coisas que você já faz, talvez Deus queira te usar com aquilo que você já faz e você não está olhando com essa perspectiva. Às vezes a gente olha o nosso trabalho apenas como nosso trabalho. Mas e se Deus quer te usar ali dentro do seu trabalho? Então, eu acredito que é olhar para aquilo que você já tem, os papéis que você já desenvolve e colocar diante da presença de Deus, pedir estratégias para Deus. Deus, o que eu posso fazer de diferente? Como que o Senhor quer me usar aqui onde eu estou? E entender que Deus não coloca a gente em lugares ou não nos dá acesso ou não muda as fases da nossa vida se não tiver algum propósito, não tiver algum objetivo. Então, se Ele nos colocou, se a gente vive uma vida de obediência no centro da vontade de Deus e Ele nos colocou em determinados lugares para fazer determinadas coisas, é porque existe algo ali. Então, vá em busca desse algo, pergunte a Deus e comece a se posicionar da maneira correta. Uau, muito bom. Eu super concordo, porque tem a ver muito com nossos dons e talentos, né? Aquilo que Deus já nos entregou e nos confiou. Todas nós temos dons, talentos e habilidades. Eu acho que aí já seria um grande lugar pra gente entender o nosso propósito. Tem a ver com o que Deus depositou em nós. Então, os dons e talentos que Deus depositou em nós é a forma como Ele vai expressar esse propósito de glorificar Ele. Então, aqui de maneira muito clara, a Thay é a questão da música, da voz, do louvor. A Lê é a questão do ensino, do pastoreio, da minha vida também, do cuidado, né, do pastoreio. Então, isso já é algo que Deus depositou em nós como dons e talentos. Então, como eu uso isso, expressa a glória de Deus. Muito bom. Todas as que estão nos assistindo têm habilidades, têm dons e talentos. Olha, aquela pessoa, nossa, nasceu pra isso. Né? Nasceu pra fazer isso. Já nasceu pronta. Parece que nasceu pronta. É claro que a gente vai passar pelo processo de lapidação. A gente vai aprender. A gente vai ser reconstruída. Tudo certo. Mas sabe quando a gente olha, nossa, grita, né? O dom grita. Nasceu pra isso. Então, acredito que é esse lugar. Então, o que você faz muito bem? O que você expressa de forma natural? O que você gosta? O que você se realiza fazendo, né? Muito bom, muito bom. E nesse processo que a gente vai descobrindo, né? O como, né? Como que eu glorifico a Deus na minha vida, também tem alguns sinais que fazem parte dessa construção interna de que eu estou indo para o caminho certo. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, alguns momentos na tua trajetória que aconteceram alguma coisa, alguém falou alguma coisa, você sentiu alguma coisa, você entendeu e que gerou esse sentimento. Estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Estou indo para o caminho certo. Porque talvez o que aconteceu contigo pode estar acontecendo com outras mulheres e vai ajudar elas a identificar também se estou indo para o caminho certo ou não. Como é que foi isso para ti? Isso é interessante, porque ao longo da nossa trajetória, todas nós ouvimos muitas vozes. E às vezes são vozes de apoio, que talvez não sejam as vozes de Deus, porque se a gente não tá fazendo a coisa certa, pode ter uma voz apoiando lá e apoiando a coisa errada. Ou muitas vezes as vozes pra gente desanimar, pra gente desistir de acusação. Ah, você não é boa o suficiente, enfim. E ao longo da minha trajetória, eu ouvi muitas dessas vozes. E principalmente as vozes que diziam: tu não vai chegar a lugar nenhum, pra que tu canta? Tu não canta bem, as tuas músicas não são boas. E o que me fez não desistir do propósito e entender que eu estava no caminho certo é os frutos. São os frutos, né? Então eu acredito que se você quer saber se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo a coisa certa, que frutos você está gerando? No caso, as minhas músicas estavam gerando salvação, estavam tocando a vida das pessoas, eu recebia testemunhos. Então, eu entendia que não importa o que as outras pessoas estão falando, importa que está gerando fruto, que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo com essas canções, aquilo que Deus quer fazer através delas. Então, é isso. Olhe para os frutos do que você está fazendo e você vai ver se você está no caminho certo ou não. Muito bom. Não olhar para a comparação, né?
Assim, porque em comparação com o fulano, as suas músicas não estão indo. Em comparação, não, só um pouquinho. Aqui tem uma pessoa salva. Aqui tem uma vida tocada, transformada. Porque a gente faz muito isso, né? Exato. A gente pega pesado com a gente sem entender que Deus está usando aquilo ali e é o propósito. A gente está exatamente onde Ele nos chamou para estar. Isso é muito forte. É muito forte. Até para nós aqui no Simplesmente Excelente, que o nosso propósito é inspirar e capacitar mulheres a ter um estilo de vida simplesmente excelente. A gente precisa ter essa clareza que esse é o propósito. A questão do reconhecimento, a questão dos aplausos, a questão dos elogios é um outro papo. Porque o propósito é muito claro. Então nós estamos, através do nosso conteúdo, através dos devocionais, através do nosso caderno de conteúdo, através do podcast, inspirando e capacitando mulheres a ter um estilo de vida simplesmente excelente? Estamos. Então, é isso. É isso que a gente acredita. Estamos cumprindo o propósito. Independente do reconhecimento, independente das críticas, que elas sempre vão existir, independente se tem pessoas apoiando ou não, mas e o propósito? É incentivar e capacitar mulheres. Está sendo... Sim, temos testemunho? Temos testemunho. Tá glorificando a Deus? Tá glorificando a Deus. Então, vamos seguir. Muito bom. Vamos seguir. Não vamos nos comparar. Não vamos ouvir outras vozes. Não, porque tem uma frase até impactante, né? Se você é movido por elogio, você vai parar na primeira crítica. Então, a gente não pode ser movido por elogio. A gente tem que ser movido pelo Espírito Santo, com convicção que Ele tá nos usando naquele propósito. Muito bom. Eu queria acrescentar mais um sinal que eu acho bem importante dentro desse aspecto, né? De coisas que acontecem na nossa vida que vão nos fazendo entender que estamos indo no caminho certo. Porque existem as vozes que vêm trazer um peso pro nosso coração, mas também existem aquelas vozes de Deus mesmo. Exato. E a gente fazer parte de uma comunidade de fé nos ajuda muito no nosso propósito, no nosso processo, né? De estar caminhando na jornada que Deus trilhou pra gente. Então eu acredito muito que Deus, Ele usa pessoas também para enxergarem em nós, às vezes, coisas que a gente não tá enxergando. E que nos ajudam a nos colocar, ou às vezes nos recolocar nesse caminho, né? Que Deus tem pra gente. Então, a gente fazer parte de uma igreja é tão poderoso, porque às vezes você vai ter uma oportunidade um dia, né? Quantas pessoas também estão nos acompanhando e entendem isso. Deus quer usar minha voz, né, no canto. Deus, Ele quer usar o meu dom, o meu talento aqui em algum instrumento, de alguma forma. E às vezes você vai fazer o que para você é rotineiro e alguém vai chegar para você e vai te contar um testemunho e vai dizer assim: uau, a forma como você tocou aquele violão, quando você tocou aquele acorde, quando você fez tal coisa, eu fui tão ministrado. Obrigado. Continua fazendo isso. Continua fazendo isso, porque isso é muito precioso. Então, por um lado, nós temos as vozes que nós temos que ter muito cuidado de ouvir ou não, porque, de fato, elas podem nos atrapalhar, mas também nós recebemos a confirmação da nossa comunidade de fé, dos nossos pastores, das pessoas que nos amam. É muito importante. Eu acredito que isso aconteceu contigo também. Com certeza. E fez total diferença na minha vida, na minha trajetória, no meu ministério. Estar inserida em uma comunidade, servir a igreja. Antes de Deus me levar para outros países, outros estados, Deus me usou primeiro na minha congregação, para aquelas pessoas ali. E também estar debaixo de uma cobertura espiritual, né? Porque também não é fácil estar ministrando sobre outras vidas. Então precisa de alguém ali estar te dando essa cobertura, te direcionando quando você... esse aqui não foi legal, te posiciona da maneira certa. A minha família também fez total diferença, os meus pais, né, que sempre me instruíram. Então, Deus usa realmente essas pessoas, e até mesmo profecias também que eu recebi ao longo da minha trajetória e tenho recebido, que também confirmam aí que se a gente está no caminho certo ou não, Muito e aquilo bom. que Deus tem para fazer através de nós. Maravilhoso. Uau. Eu lembro muito do texto, né? Romanos 12:2, pra gente não se conformar, mas a gente realmente viver, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Mudando a nossa mente, então enchendo a nossa mente da palavra de Deus. Eu entendo que a gente vai identificar aí qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é esse sinal também que a gente tá vivendo o propósito. Então, a renovação de pensamentos, até a mudança de mentalidade, porque a gente vai crescendo, vai aprendendo. Então, mudar a mentalidade nesse processo de viver o propósito, para que a gente possa sempre renovar, né? Renovar a nossa fé, renovar os pensamentos e realmente não ir para esse lugar de desistir, que é justamente o que a gente tá falando aqui nesse episódio. Desistir não é uma opção. Não.
Não é uma opção. E também eu acho importante a gente não cair no erro da aparência. Porque às vezes, principalmente onde eu estou inserida, o meio artístico, né, que envolve as redes sociais, envolve muitos números. E às vezes a gente entra nesse erro de ficar se comparando. Mas aparentemente a minha música não tá indo muito bem porque não teve tantos milhões de acessos. Aparentemente as minhas redes sociais estão com poucos seguidores, então eu não tô cumprindo o meu propósito. Aparentemente não quer dizer nada. E por isso que eu digo pra gente olhar para os frutos. Porque às vezes a gente olha, aparentemente tem um monte de seguidor, tem um monte de visualizações, mas vai olhar os frutos, vai olhar a vida da pessoa, tá totalmente fora da vontade de Deus. Então, não cair no erro da comparação e da aparência. Muito bom. A gente não é essa vida numérica, né? Que tá muito em alta hoje, né? Essa questão numérica, os likes, as visualizações. A gente não é isso, né? A gente não é esse lugar, né? E não é isso que Deus conta também, né? E até porque, assim, eu sempre penso, né? A coisa mais fácil para Deus é fazer um vídeo viralizar, uma música. Então, assim, por que isso não acontece às vezes? Por que Deus... Poxa, Deus tá trabalhando em mim, tá trabalhando, né, nas pessoas que Ele quer tocar com aquilo, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, dando o nosso melhor, e ser simplesmente excelente é essa bandeira que a gente levanta, realmente de sermos excelentes, e sermos excelentes é diferente de sermos perfeitos. Exato. Né? Então, eu dou o melhor naquela condição que eu tenho, eu vou dar todo o meu empenho. Então, no teu caso, né, eu vou cuidar da minha voz, eu vou fazer aula, eu vou fazer tudo que eu puder para eu estar o mais afinado possível, para minha voz, sei lá, aumentar a extensão vocal, para que eu vou ter meu tempo com Deus, vou jejuar, para, de fato, quando eu estiver ministrando, pessoas sejam tocadas. Então, a gente vai fazer tudo que a gente puder fazer, mas entendendo que o resultado vem da mão de Deus. E às vezes ele não é o resultado que a gente está esperando. Exato. E ainda assim é o resultado de Deus para nossa vida. E isso é bom. Eu estava pensando aqui, Lê, sobre a questão, né? Por que temos vontade de desistir? Porque simplesmente somos humanos. Somos imperfeitos. Então, por isso que aqui todos os dias a gente tem levantado essa bandeira da excelência, de buscar a excelência, de buscar dar o nosso melhor, a nossa melhor entrega. Mas se tem momentos que dá vontade de desistir, é porque a gente é humano, limitado. E aí sim, a gente precisa parar um pouquinho para descansar, para falar com Deus, para buscar ajuda, buscar esse lugar local que a gente está inserido, da igreja local, do pastoreio. É isso. Então, essa mulher talvez tá assistindo esse episódio, tá nessa caverna, querendo desistir, a gente quer te dizer que você vai sair desse lugar, vai ser mais forte e vai sair de cabeça erguida para viver o teu melhor momento em nome de Jesus. É isso. Tem mais alguma coisa que você pode deixar assim como mensagem para quem tá nos acompanhando e de repente tá realmente nesse processo assim, entrou nesse episódio porque viu o tema e disse: é Deus querendo falar comigo. Porque eu tô aqui querendo desistir, largar tudo, deixar ou nem começar, porque eu acho que realmente não vai dar certo, eu não acredito que isso pode acontecer. Deixa aí pra gente esse último recado. É desafiador a gente cumprir o nosso propósito, porque são muitos desafios, muitos obstáculos que a gente enfrenta na vida, e quando a gente se posiciona para fazer algo que Deus nos chamou, parece que triplica, parece que vira algo muito maior. Então parece que são muito mais desafios ainda. E então, como a gente estava falando, nós somos seres humanos e é natural, é da nossa carne, né, querer desistir, não aguentar a pressão, como eu passei por esse momento, não aguentar a pressão e passar por um esgotamento mental ou até mesmo cansaço físico e querer desistir. Mas a Bíblia fala, né, Jesus fala que no mundo a gente teria aflições, mas que era pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu por nós. Então, quando chegar esse dia de você estar cansado, de você pensar em desistir, peça para o Senhor renovar suas forças e lembre de ter bom ânimo, porque Ele venceu. Então, se Deus colocou um desafio, se Deus está
usando a sua vida em um processo para você amadurecer, para você aprender. Acredite que você vai passar por isso e que você vai sair muito melhor, moldada, conforme aquilo que Deus tem planejado para sua vida. Então, o próprio Jesus passou por um momento também de aflição, quando ele estava orando ali nos seus últimos instantes, em que ele começou a suar gotas de sangue e que ele falou para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Então, que essa seja a nossa oração. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém. Por mais difícil que seja, por mais pesado que esteja, talvez, a situação, o momento, que seja feita a vontade de Deus. Amém. Amém. E nós temos uma pergunta final, né? Quer fazer? Pode fazer. Vou ter a honra, então, de te perguntar, Thay. O que é para você uma mulher, ser uma mulher simplesmente excelente? Então, além de dar o seu melhor, né, em tudo que você faz, eu acredito que seja ser bem posicionada, né? Uma mulher que é bem posicionada, ela é uma mulher excelente. Saber se portar no momento certo, na hora certa, saber como falar, o que falar. Então, buscar essa sabedoria em Deus. Eu acredito que ser uma mulher excelente é ser isso. Muito obrigada por compartilhar teu coração com a gente. Também trazer conhecimento, um pouco da tua trajetória. Tenho certeza que muitas mulheres foram edificadas e vão ficar sendo, né? Porque o vídeo fica aí anos e anos, né? De repente, essa mulher tá assistindo anos depois que a gente gravou e tá recebendo essa mensagem do coração de Deus. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua entrega. Foi um prazer. Que Deus continue abençoando esse podcast. Amém. Cada episódio as pessoas possam ser mais transformadas e tocadas por ele. Recebemos em nome de Jesus. E aí eu vou convidar vocês para olharem naquela câmera do meio ali e a gente vai dar um tchauzinho. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.